Hoje é um vídeo muito especial porque a gente vai ter uma consultoria para o nosso provedor e o melhor disso é que você vai aproveitar essa consultoria também para o seu provedor de internet. Eu estou aqui com o Marco, que ele é sócio consultor na ESP4. Tudo bem, Marco? Tudo bem. Que felicidade de ter você aqui, cara. Eu que agradeço essa responsabilidade. Se prepare, hein, cara. Vou perguntar muitas informações para você, viu? Muito bom. Prazer, viu? De verdade. Valeu. Também estou aqui com o Rafael. O Rafael é o meu sócio no nosso provedor de internet, né? Lá na Infibra. Então, a gente vai aproveitar e fazer perguntas aqui para o Marco. Perguntas essas que espero que nos ajude a chegar mais longe, viu, Marco? Com certeza, com certeza. Começar do zero, sabendo o que quer, é a principal informação. Que maravilha. Você precisa iniciar sabendo o que você quer chegar, onde você quer ir. Uhum. Então, já tem aquela velha frase, né? Você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tendo uma estrela guia, tendo metas e objetivos, fica fácil iniciar qualquer negócio. Pô, que maravilha. Cara, então antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse, né, para o pessoal que está assistindo a gente, pudesse contar um pouquinho do trabalho que vocês fazem também na ESP4. Maravilha. Bom, meu nome é Marco Guedes, eu tenho 40 anos de idade, sou sócio consultor na ESP4 Consultoria, tenho mais de 16 anos no segmento de telecom, passei por grandes operadoras, Claro, Vivo, TIM, Algar, Desktop, tive um provedor também e tive empresas de representação. Então, minha base no telecom tem mais de 16 anos, na área comercial especificamente mais de 20, onde iniciei lá atrás em 2006, 2007 como estagiário e fui galgando grandes oportunidades. Em 2009 fui convidado para trabalhar numa empresa que muitos de vocês talvez nem lembrem mais, mas chamava Nextel, foi minha primeira operadora de rádio, na época muito bem conceituada e foi minha primeira base, assim, porta a porta, só empresa, só podia vender para CNPJ e ali a gente começou a nossa trajetória no telecom. De lá para cá, muitas e muitas experiências ao longo do Brasil inteiro. Cheguei a ser gerente regional, gerente nacional e aí resolvi empreender, ter a própria experiência, né? Sair da cadeira dentro da operação e vir para o lado do empresário. Perfeito. Ter as dificuldades e vivenciar no dia a dia o que hoje muitos empresários passam. E hoje, graças a Deus, a gente com a consultoria, eu e meu sócio David Vieira, atendemos provedores no Brasil inteiro. Somos especialistas em ESP, ajudando provedores no Brasil todo a alavancar os seus resultados. É isso que a gente precisa, né? É uma honra, hein? Claro. Ser um especialista assim, obrigado. nos orientando. Obrigado. A gente está muito feliz, Marcos. Tem muita experiência, inclusive, cara. Então, pessoal, cara, desfrutem desse vídeo. Aproveitem do início ao fim. E o melhor, se vocês comentarem as maiores dúvidas que vocês tiverem, as suas maiores dificuldades, a gente traz o Marco aqui de novo. Com certeza. Para responder as dúvidas de vocês. Se a gente não fizer as perguntas, se você tiver mais dúvidas aí, é importante que vocês comentam que a gente traz ele para ajudar aí a responder vocês, tá bom? E se você também quiser entrar em contato com a ESP4, vai ter um QR Code aparecendo na tela e você também vai encontrar o link aqui na descrição desse vídeo. Sensacional. Por onde a gente começa, cara? Tudo começa... Eu não sei como começar esse bate-papo aqui, mas assim, Vambora. Tudo começa... Como eu consigo instalar 1.000 clientes por mês com churn zero? Aí a gente vai ter que achar uma fórmula mágica. Mas tudo começa com um bom planejamento, tá? Estudo de mercado, entender aonde você quer atuar com o seu provedor, se você vai ser especialista em um nicho de mercado, se você vai focar em um único segmento, como você quer atuar. Acho que esse é o principal passo para um bom business plan, né? Toda empresa, todo negócio começa com um bom business plan. Papel, a gente sabe que aceita tudo, mas o quão assertivo a gente for dentro desse planejamento, melhor vai ser a execução. E aí, automaticamente, a gente começa a acompanhar o crescimento e o desenvolvimento. Virão desafios? Com certeza. Eu sempre digo para os meus clientes que o mais importante é saber o destino. A rota e o tempo a gente pode recalcular. Para eu chegar aqui no Loucos do Telecom, eu coloquei um destino. Ele foi recalculado várias vezes e acontece. Meu carro poderia ter quebrado, poderia ter acontecido um acidente ao longo do percurso.
a rota e o tempo ele pode ser ajustado e está tudo bem, enfrentando as dificuldades. O que eu não aconselho é que você mude o destino. Chegou no destino, entendeu como está, aí sim, planeja um novo destino, olha para uma nova estrela guia e aí a gente vai galgando o seu crescimento e o seu desenvolvimento dentro do negócio. Legal, cara. Poxa, eu vou contar um pouco então lá da região, acho que depois meu irmão pode contar um pouco da infraestrutura, até porque ele escolheu o local lá. Show. Aonde a gente ia atender, né? Muito bom. E lá... Eu vou anotando aqui, para a gente poder ter ideia. Tá. A princípio, esse local que o meu irmão escolheu fica... eu não vou falar o local, né, galera? Por razões óbvias, mas mais pra frente aí com certeza vocês vão saber. Mas a gente escolheu esse local por ser um centro de uma cidade, ser um pouco afastado, não é uma área de comunidade, assim, né? Onde muitos provedores acabam começando atendendo, até por ser mais fácil ali, talvez, de pegar cliente, passar um cabo e tal. A gente acabou escolhendo não uma classe nobre, mas o pessoal é classe B, né? Classe B, isso. O pessoal é classe B. E, cara, tem o que lá? Tem a Vivo, tem a NET, mais um só, né? Algar, né? Que são empresas Algar, grandes. Né? E tem um de bairro também? Se eu não me engano, é um provedor só. Um provedor só. Então, provedor cara, são só 4. A gente está acostumado a ver 10, 15 caixinhas no poste, né? Então, por isso que a gente escolheu esse lugar, né? Uma região muito boa, tem faculdade lá, tem escolas, tem alguns comércios e tem tá na nossa mira lá, quantas torres tem naquele... Demais, né? Acho que uma umas área 10, 15, gigantesca. para mais, né? Torres de prédio assim. Condomínio residencial? Residencial. Excelente. Cara, mas é muito grande os prédios, deve ter uns 5, 6 por andar. Excelente. É muita moradia. E o pessoal já reclama de uma grande operadora que tem lá. Com certeza. Né? Então, a gente reclama mesmo. Então, essa é a nossa expectativa, é chegar lá. E a região ali que a gente está também, existe alguns comércios. Existe o centro dessa cidade, onde a gente vai fibrar lá também, que é atender. E existe algumas empresas em voltas também, empresas de logísticas, só que empresas grandes, né, cara? Que tem aqueles galpões. Supermercado, farmácia, né? Muita farmácia, lojinha pequena. Oficina, Casas Bahia. Cara, muita coisa grande. McDonald's. A própria prefeitura fica ali também. Posto de gasolina. Só que, cara, uma das dificuldades que eu penso a gente tá chegando com bons equipamentos, mas como que a gente vai... Eu queria tentar pegar essas empresas também, mas tentar vender mais que um link básico ali de R$100 para eles, porque com certeza eles já devem ter, né? Sim, com certeza. Hoje os nossos equipamentos, a gente consegue oferecer mais. A gente consegue oferecer um serviço de segurança, a gente tem... Vocês já vão iniciar com SVAs? Sim, já vamos iniciar com SVA, já. Excelente. Amanhã mesmo a gente tem uma reunião com uma grande empresa aqui do mercado que a gente pode oferecer um hub de SVA muito grande, assim, muito bom, muito atrativo mesmo. Excelente. E a gente já tem também CDN TV, né? A gente tem alguns parceiros, temos a possibilidade de ofertar, por exemplo, um Globoplay também para o assinante. Excelente. Né? Eu confesso que a gente não desenhou ainda o portfólio em si. O portfólio. Perfeito. Né? Perfeito. Mas na minha cabeça... até inspirado em alguns amigos que eu quero dizer aqui para vocês, que é o Felipe da Pombonet, mas já é um provedor consolidado há muitos anos, né? Cara, eles vendem um plano e uma velocidade, 1 GB, R$ 99,90. Né? E se a pessoa quiser mais alguns serviços, aí tem os... Compõe o plano essencial. Exato. Essencial. Né? Eu não sei se essa seria a melhor estratégia ou não, mas iniciando assim com as informações, são um pouco disso. Vamos embora, legal. Bom, então a gente tem aqui informações importantes, que eu também costumo trazer na nossa consultoria, que normalmente os nossos clientes acabam passando despercebido. A gente sabe que a vida do dono de provedor e das equipes é muito tranquila, né? O dia a dia. Não tem acontecimento, não acontece imprevisto. Né? Quase nada. É muito tranquilo. Mas vocês já trouxeram grandes informações. Então, já olharam a concorrência, já sabem com quem vocês vão brigar por esses clientes. Importante. Então, o que a gente precisa entender da concorrência? Como eles estão atuando nesse segmento que vocês vão trabalhar? Qual é o plano carro-chefe deles? Qual é a média, o ticket médio que eles estão trabalhando? Então, para a gente poder, de repente, desenhar um plano único, a gente precisa saber com quais planos
da Vivo, da Claro, da Algar e do provedor local, a gente vai competir. Se a Vivo hoje trabalha lá R$ 79,90, talvez a R$ 99,90 possa ser uma boa estratégia. Acho difícil a Vivo trabalhar nesse valor, mas se o provedor local trabalha lá a R$ 79,90, aí a gente precisa entender quem é o provedor local, quanto tempo ele tem de mercado. Isso tudo vai fazer com que você estude a sua concorrência, conheça com quem você está competindo. Isso vai fazer você ser mais assertivo no seu público-alvo. Aí a gente vai para outra informação importantíssima que você trouxe, que é o segmento PME, ou seja, pequenas e médias empresas, comércios como farmácia, consultório, padaria, borracharia, Casas Bahia, né? São magazines um pouco maior, talvez o link dali ou a internet não seja na própria loja que você consiga negociar, você vai ter um outro acesso à empresa, então grandes redes normalmente é difícil ter esse acesso. Mas acho que o principal ponto é justamente você entender a região de atuação. Aqui de cara a gente já precisa ter 2 produtos, não dá para ser único, porque eu não posso atender o PME como eu atendo pessoa física. Entendi. Né? O pessoa física, se você for ofertar uma linha fixa, para ele não vai fazer diferença nenhuma. Muito pouco utilizado hoje. Apesar de alguns provedores ainda trabalhar com esse SVA, né, esse complemento de internet, mas o PME ainda é muito utilizado. Então ele tem ali 2 ou 3 telefones fixos e um WhatsApp, ele tem telefones de 20 anos atrás, dependendo, né, do setor, do segmento que ele atende, e ele não quer se desfazer desse número fixo. Então, o PME é fundamental que tenha pacotes que componham esse tipo de produto. A velocidade, aí a gente pode entender exatamente qual é o serviço que ele está entregando. Eu sempre levo para os nossos clientes que o quanto mais você conhece o seu cliente, melhor você consegue preparar o seu time para atendimento. Evite entregar para o cliente cardápio. 5, 6 planos e o cliente decide. Lembre-se sempre, você é o especialista ao atender. Você entende da velocidade, dos equipamentos que você fornece, de como é o seu POP. Você entende tudo que você investiu e construiu. Então, o cliente precisa ser bem atendido por você e você entrega essa solução. Esse estudo vai trazer para você essa clareza. Então, eu preciso ter 2 planos. Em vez de ter um, eu vou ter 2. Um para a pessoa física, para esses condomínios que vocês falaram, que tem muita oportunidade e a grande operadora já está deixando a desejar, e o PME que a gente consiga atender essa parte mais central. O que é importante? Como que a gente começa um início de um trabalho? Nós da ESP4 atendemos provedores no Brasil inteiro já consolidados, provedores de 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, tem provedor na nossa carteira. Então, eles já têm um start de operação. No caso de vocês, o meu desafio é começar junto. Zero, né? Por onde a gente começa? Como qualquer produto e qualquer vendedor, a gente começa pela nossa rede de relacionamento. Né? Então, olhar para essa região que vocês escolheram, tem alguém que vocês conheçam lá e pode ser o cliente 00? Tem. Legal. Então, a gente já tem uma rede no poste e um primeiro conectado. Posso te interromper um pouquinho? Claro, por favor. Explica aí, do seu amigo, o que ele tem lá. Tem um colega meu, né, que o pai dele tem uma pizzaria lá há mais de 20 anos. Legal. Né, ele já tá doido que a gente instala lá. Ele falou, meu, a gente pode colocar aqui na capa da pizzaria, os condomínios, já sair divulgando a sua empresa lá. Né? Então, já tem chegamos com uma bagagem legal lá, com a porta aberta. E ele questiona, tanto onde ele tem a pizzaria, que é o bairro residencial onde a gente vai atender, certo. Eles entregam lá, e ele mora também num condomínio, que é próximo onde a gente vai atender. Ele mora também? A pizzaria aqui, o condomínio aqui, nosso POP está aqui. Então a gente consegue atender tanto a região ali dos clientes dele e o residencial dele, onde ele mora, que é um condomínio de classe média. Legal. É alto, então lá tem... Eu acho que ele falou que não tem provedor, ele falou que só tem grandes operadoras, porém está deixando a desejar. Perfeito. Porque demora a atender, não entrega a banda, abre chamado de 3 a 4 dias para ter uma resposta. Então, a gente quer chegar lá, né? Então, a gente já tem praticamente uma porta aberta, legal, né, com a divulgação dele. Cliente 01. Cliente 01, E onde a gente tem o POP, praticamente uma avenida, tem vários.
Inclusive, tem onde a sala comercial onde a gente atendeu, tem mais algumas salas. A vizinha ontem eu estava lá, né, fazendo alguns ajustes. Dá para pôr até um Wi-Fi para ela atender os clientes dela, que ela é empresarial também, lá atende. Bacana. E tá doida querendo. Não, excelente. Então, mais informações importantes para a gente poder trabalhar e começar o negócio. E você que já tem o negócio, pode usar essas informações para implementar dentro do seu provedor. Se você ainda não utiliza das informações que a gente vai compartilhar aqui, anota. E é importante que você aplique. Faz o PDCA, né? Planeja, executa, checa o resultado e valida. Se foi do jeito que você esperava, padroniza e torna aquela ação várias vezes repetitiva. Ou então, se não deu exatamente o resultado que você esperava, volta para o planejamento e melhora ele para você melhorar a execução, melhorar os resultados que você espera. Planejar e executar. Planejar e executar e medir. Medir o resultado, né? Legal. PDCA, tá? Legal. Então, pensando aqui nas informações que você trouxe, Rafael, temos uma empresa, uma pizzaria de 20 anos, ou seja, bem conceituada, né? Um CNPJ que dura tanto tempo no Brasil hoje. E só quem tem CNPJ sabe. E eu tenho mais um ponto Claro. aqui que eu acho muito importante adicionar. A pizza é muito boa. Ótimo. O que é um ponto crucial aqui, Rafael? Primeiro, a gente já identificou que a gente tem um cliente pessoa física, porque posso atender no condomínio, então vou ter que planejar lá o projeto do condomínio, né, para poder montar a rede e automaticamente vou atender o PME, como a gente falou, sem ter as informações anteriores. Então, no caso do PME, por exemplo, da pizzaria, ela não pode ter só a internet. Sem dúvida nenhuma, ela vai precisar de um telefone fixo. Ou se ela tem todo esse tempo, ela tem um número que era lá da telefônica ainda, antigo, que dificilmente ele vai se desfazer. Ele vai precisar gerar portabilidade. Vamos aderir esse produto ou não? É uma decisão que vocês vão tomar futuramente. Quanto custa ter a linha telefônica? Vai ser VoIP? Como vai ser, né, esse processo? Aí, estratégia do provedor de vocês, tá? Mas como trazer isso para a prática, pessoal? Eu tenho esse cliente, ele tem mais de 20 anos, é um cliente conhecido. Eu já posso iniciar qualquer tipo de mídia com essa marca. Já posso associar a minha empresa com essa marca. E aí vem a primeira dica crucial para o seu provedor. Na sua região, quem é a empresa que você hoje atende que é muito bem conceituada? Você usa essa marca para poder dar credibilidade para a sua marca? Então, isso é um grande ponto. Iniciar com empresas conhecidas, né? A gente tem ali uma gama de oportunidade nessa região central, além da parte pessoa física, que são os apartamentos, os condomínios e tudo mais, mas eu starto um negócio já bem conceituado. Sabe a pizzaria X? É meu cliente, atendo lá, atendo bem, tenho como trabalhar isso positivamente. Consigo levar até a casa do amigo do Rafael. Ou seja, já tenho um cliente, obrigatoriamente o condomínio vai precisar me dar abertura. Então eu já vou cabear. Nesse projeto, o que é importante, Thales? Muito provedor trava ou não sabe fazer essa conta. A gente vai olhar para a quantidade de apartamentos, ou seja, vai olhar para o seu mercado. Nós atendemos na nossa carteira, gente, um provedor que é especialista em condomínios. Para esse segmento especificamente, a nossa conta de market share ela é um pouco diferente. Por quê? Se a gente fosse atender Carapicuíba, fosse criar rede aqui na cidade de vocês, o que a gente faria? Olharia para a população, quantidade de pessoas. Nosso mercado é pessoas? Sim. Não. Não? Nosso mercado é imobiliário. Eu não atendo pessoas, eu atendo residências, né, e imóveis. Então, nosso mercado não é de pessoas, é de imóveis. Tá anotando aí? Tá anotando aí. Vamos aprendendo. Então, eu preciso saber quantos imóveis tem. Como que eu faço essa conta? Pego a população da minha cidade e divido de forma simples por 3. Basicamente, eu vou chegar aproximadamente a quantidade de imóveis da minha região. Então, eu tenho aqui em Carapicuíba, por exemplo, 500 mil habitantes. Tá? Vou dividir por 3, vai dar... Eu sou de humana, gente, não sou de exatas. Só não vou te falar aí agora, porque eu quero ver se tá certo aí o seu celular. Dividido por 3. A gente tem aproximadamente
166 mil imóveis. Tá? Residências, comércios, fábricas, tudo. Desses 166 mil imóveis, para quanto a gente vai construir de rede? Aí vem a nossa capilaridade. O quanto desse mercado todo que eu posso atender, eu vou construir. Eu vou construir por enquanto 10%. Eu vou construir aqui 16 mil portas. Marcos, são portas analógicas ou são portas no poste? No poste, tá? Não estou olhando para a OLT, estou olhando para a possibilidade de conexão na ponta, no poste, tá? Pensando de novo no mercado rua, tá, gente? Olhando para o condomínio, a minha conta é inversa. Eu preciso saber quantos apartamentos eu tenho no condomínio. Por que a quantidade de pessoas lá não é importante? Porque eu não vou conseguir dividir por 3. Eu vou precisar saber exatamente a planta. Então, se nos condomínios do seu amigo tem lá 1000 apartamentos, são 5 torres, tem 1000 apartamentos, condomínio enorme. Você vai construir para 100%? Não. Jamais. Jamais. Por quê? Porque eu sei que lá tem Vivo, Claro, tem outras operadoras atendendo clientes, né? A não ser que eu tenha um lançamento e eu tenha uma exclusividade com a construtora, com a imobiliária, aí é outra história. Mas olhando para uma entrada em um novo mercado, onde a concorrência já está, a gente orienta sempre que construa em média de 60% a 70%. Por quê? Porque desses 60% a 70% construído, eu vou buscar ocupar 50%. Então, eu vou construir 600 portas nesse condomínio, a 700, e vou buscar 350 clientes lá dentro. Por quê? Quando eu alcanço esses 350 clientes aqui, eu tenho 30% do mercado. Eu ocupo 30% de market share. Do bolo, 30% da fatia é meu. Consigo melhorar isso? Consigo. Tem grandes operadoras hoje trabalhando com 42%, 43% sobre... Isso é um bom número? Hoje, já foi melhor antes? Já foi melhor antes. Número de provedores no Brasil, a concorrência aumentou demais, principalmente no período da pandemia. Então, hoje no Brasil, estima-se, porque nem todos estão regulamentados, estima-se 23 a 25 mil provedores no Brasil. Então, tem cidades, por exemplo, a gente atende alguns provedores aqui na Grande São Paulo, com mais de 150 provedores. Então, assim, é um mercado muito competitivo, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, provedores mais antigos, que se atualizaram mais rápido, que entraram com a tecnologia, hoje tentam defender melhor a sua base de assinantes. Pensando nisso, a gente teria uma entrada no condomínio, entender a quantidade de apartamentos. Lembrando, quando eu olho para condomínio, eu vou olhar primeiro para apartamentos e aí sim medir a penetração, né? A minha capilaridade sobre esse todo. Na rua, a conta vem pela população. Do condomínio, eu consigo ter a exatidão de quantidade de apartamentos. Na rua, eu não consigo ter a exatidão de imóveis. Então, eu vou para a população, divido por 3, uma conta básica, para poder alcançar o número de imóveis, como a gente falou aqui de Carapicuíba, aproximadamente 166 mil. Qual é o ideal que a grande operadora trabalha? Com 75% de construção desse mercado de imóveis para ocupar 50% da construção. E aí, de novo, ela ocupando 50% da construção, a gente tem 30% do mercado. Qual é a pergunta a ser feita agora? Qual é a pergunta de milhão? Que você aí deve estar pensando. Fala! A pergunta é, em quanto tempo? Aqui vem o investimento. Eu vou construir, agora vai com você, 70% de 166 mil, quanto dá? É brincadeira. Mas tá na tela aí. Se a gente for pensar nessa quantidade de imóveis, de portas, desculpa, se a gente for pensar na quantidade de portas, eu vou fazer isso em 4 anos, eu vou fazer isso em 5 anos, eu vou fazer isso em 7 anos, eu vou fazer isso em 1 ano.
Aí vai do seu capital. Quanto você consegue construir a rede, construir POP, ter pessoas para dar conta dessa construção e dessa ocupação, né? Que aí vem a conta inversa. Normalmente a pergunta que a gente mais recebe, que horas eu cresço meu organograma da empresa? Que horas eu passo a contratar pessoas? Vocês vão iniciar o negócio. A princípio o Rafael está falando com os amigos, né? Como a gente falou, todo o negócio se inicia do relacionamento inicial. Beleza, o Rafael conectou ali 100 clientes. A partir de 200, o Rafael continua fazendo atendimento, indo para a rua, fazendo a instalação. Como vai ser a estrutura do provedor? Aí a gente começa a olhar para a base de assinantes, para a geração de ordens de serviço, para o número de contact rate, ou seja, a base começa a entrar em contato com vocês. Estou com problema no Wi-Fi, meu cachorro comeu a fibra, a empregada mudou o roteador de lugar, cortou o sinal. Vai começar a gerar serviços para vocês, isso é fato. Vai começar a gerar cancelamento. O churn, ele é inevitável, infelizmente. Não existe nenhum provedor no Brasil, e espero que o seu aí não esteja sofrendo com o churn. Então, aí a gente começa a entrar na parte do PDCA do cheque. Como estão os indicadores? Da construção que a gente fez inicial, da oportunidade que a gente tem inicial. Então, voltando aqui para os 1.000 apartamentos. Construímos lá 700 portas. Temos uma meta de alcançar 350 clientes dentro desse condomínio. Em quanto tempo? Vamos colocar aqui 1 ano. Legal? 1 ano. Então, aí a gente vai para a Estrela Guia. Estrela Guia é 350 clientes em 12 meses. Então, se eu tenho a meta anual, eu automaticamente vou quebrar essa meta em 12 meses. 350 clientes em 12 meses, eu preciso conectar 350 dividido por 12, eu preciso conectar por mês 29,1. 30 clientes por mês, tá? Isso é muito? Depende. Então, não mas depende. Não é muito, né? É uma por dia. Não, é fácil. É fácil. Não, eu tenho amigos que fazem 10 por dia, entendeu? É o que eu quero dizer, que depende por causa da concorrência, né, galera? Mas aí a gente tem pontos importantes. Por quê? Eu preciso conectar 30 por dia. 30 por mês, desculpa. 30 por mês, perfeito? No primeiro mês eu conecto 30. Legal? Cumpri a minha meta, o primeiro mês faltam 11 só. Mas será que no segundo mês eu não vou precisar conectar 31 porque um vai cancelar? E começa o meu churn. Aí, pessoal, a gente começa a olhar para adição líquida. Aí vem a grande charada. Não é só o quanto eu vendo por mês. É o quanto eu acrescento na minha base todos os meses. Eu preciso acrescentar na minha base 30 clientes por mês. Aí, ao final do ano, eu tenho 350 na minha base. Pode ser que, ao final do ano, ao ter os 350 na minha base, passaram pelo provedor 600 assinantes. Entendi. A gente fez 600 ativações ao longo do ano, mas ficaram na base 350. Por quê? Porque mudou de apartamento, porque a concorrente fez uma campanha de 3 meses de graça, porque no período da Black Friday o pessoal saiu fazendo promoção maluca, e tem uma série de motivos. Então, o que a gente precisa entender o quanto a gente faz de venda bruta, mas também entender o quanto a gente cancela por mês. Qual é a média nacional hoje de churn? 1,8 a 2,0 de cancelamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho aqui 30 assinantes, pelo menos 0,5 vai embora, não no primeiro mês, mas no segundo mês eu já vou ter um cancelamento. Fato. Quando eu tiver 100 assinantes, eu vou ter pelo menos aqui de 2 a 3 cancelamentos por mês. Se eu tiver 3, eu já tenho um problema. Estou com 3%, está maior do que a média nacional. Nós da consultoria, pessoal, sempre fazemos um comparativo com o histórico do provedor para entender como estava no mês anterior ou no semestre anterior, e a gente sempre faz um benchmark de mercado, a gente sempre compara com o mercado.
Tenho provedores hoje que a meta dele é alcançar 1%. Mas por quê? Porque ele redesenhou toda a régua de cobrança, ele aumentou o time de cobrança, ele tem um processo muito mais estruturado, ele colocou para filtrar a entrada dos assinantes, então ele implementou taxa de instalação. Com isso, o espertão que roda de provedor em provedor durante 12 meses mudando de nome, sem consultar nada, sem fazer nada, já não vem. Tem uma dúvida também, posso... Vamos lá. Pegar minha folha aqui. Cara, eu por visitar muitos provedores também pelo Brasil, conhecer, né, o Rafa, a gente conheceu alguns serviços no mercado que alguns provedores usam, que a gente também gostaria de implementar e acha interessante. E eu queria te perguntar se esses serviços também são interessantes, claro, né? Então, um dos primeiros serviços é justamente esse, é ter uma análise de crédito ajustada. Por cliente, cara. Putz, o cliente aqui quis contratar a nossa internet. Vamos consultar ele mesmo, em vez de só colocar para dentro da base? Não, o cara já tem o nome sujo em 3 provedores, enfim, já tem algumas reclamações e tal. Será que é interessante? Vamos cobrar então a taxa de instalação dele ou não, né? Isso pensando no inicial, porque para ser sincero, de início a gente só quer pôr gente para dentro. Primeiro precisa inflar a base para depois tornar ela rentável. E às vezes pode ser um erro, tá, Thales? Porque, de novo, cada cliente que você conecta novo sempre tem um investimento do provedor. Que muitos provedores, pessoal, não fazem essa conta. Cada novo cliente que você coloca para dentro, dependendo do equipamento, dependendo da sua estrutura, o seu investimento está com certeza está entre 750 a 900 reais. Então, é importante fazer isso. Então. Só na instalação, né? Isso vai só na ativação, ativar ele, né? no novo cliente. Hora técnico, material, link, estrutura que vocês têm, atendimento, tudo. Somando tudo, em média, 750 a 900 reais. Qual é a conta que a gente sempre faz? Interessante. Thales, quanto você quer alcançar no ano? Marco, eu quero fazer 1.000 novos clientes. Legal. Então, se a gente colocar que você vai ter que fazer 1.000 novos clientes na base, tirando o seu churn, medindo tudo, você vai precisar fazer 1.600 instalações. Não, beleza, legal. Então, 1.600 instalações vezes, vamos colocar R$800 de investimento inicial. Thales, esse ano você vai investir... Faz a conta aí, galera. Esse valor. Fala aí. 1.280.000. Só de instalação, só de ativação do novo cliente. Fora as ONU perdidas, hein? Eu já tô até vendo. Aí vem. Olha o X lá, tô vendo. Conhece essa ONU aqui, hein? Aí vem esse processo do cancelamento. Por que a gente bate muito sobre a recuperação do equipamento? Por que o processo de retirada tem que ser ágil? Marco, a Anatel fala em 45 dias para bloquear. Que provedor que aguenta? Que fluxo de caixa que aguenta, gente? Verdade. Não aguenta. Então, a gente precisa ter uma régua curta, precisa ter um bloqueio imediato, ordem de serviço de retirada rápida em campo. Um dos processos que mais funcionou na nossa carteira de clientes no Brasil, que mais teve sucesso, o provedor economizou 4.200.000, é um provedor grande. Uau. 4.200.000, porque ele montou um processo com retirada de moto. Ele colocou 4 motoboys para ter velocidade, custo menor e agilidade na retirada. Emitiu a ordem, a motinho está lá em 20, 25 minutos. Legal. Então, ele recupera o equipamento rápido, porque passou 15, 20 dias, pessoal, ou o cliente já não está mais, ele já conectou outro provedor, ele já vendeu seu equipamento. Infelizmente, o nosso mercado é desse jeito. A gente fica de olho ali, o cara começou a atrasar, semaninha já é isso. Passa ali na frente de moto, vê se ele não mudou. Vencimento dia 10. Dia 14, ou reduz a velocidade ali para 3 kb no máximo, né, kbps no máximo, para que ele consiga avisar você, minha internet está ruim. É isso que a gente precisa saber. Ele não avisou com 4, 5 dias, bloqueio e emissão de retirada. Você ficaria hoje 4 dias sem internet na sua casa? Não, nem horas. Ninguém fica. Nem horas. A gente também não fica, gente. Então, assim, a internet oscilou, a primeira coisa que a gente faz é avisar. Imagina se ela não funcionar, né? Então, se ele não avisou, se ele não levantou a mão, alguma coisa
não vou dizer errada, mas alguma coisa chama a atenção, porque é um produto essencial hoje, né? A gente sabe que quando o cliente vai entrar numa nova residência, a primeira pergunta que ele faz é: tem energia? A segunda pergunta não é mais tem água, é tem internet? Tem alguma rede que alcança aqui? Então, para depois saber se tem água ou não. É fato isso. E a gente tem visto em alguns lugares que ele pergunta se tem energia já para saber se dá para ligar o modem, entendeu? É nem para outros serviços. Então, assim, pode falar. Um ponto que a gente tem lá, cara, assim, de início, né? Eu acho que a gente está começando bem, que se Deus quiser, a gente não vai ter problema, no data center, cara. Legal. A gente está investindo muito no data center, a gente está construindo, assim, um data center blindado, assim, tudo sabe? Do bom e do melhor, tudo né? bom e do melhor. Bacana, já vem com uma boa proteção DDoS, tudo, cara. Redundância. Excelente. Justamente, né, a nossa preocupação seria essa, em ativar cliente, né? A gente quer montar lá a estrutura, né, um custo alto para fazer uma operação dessa, porém, a gente já vai ter uma quantidade boa de portas, a preocupação seria da rua para fora, para casa do cliente. Nem precisar ir no data center. Na verdade, nem precisar. Já deixar as portas jampeadas, tudo configurado certinho e fazer, né, ativação. Nossa preocupação não é se preocupar na rua. Acabou a energia lá no POP. Não, o gerador vai assumir, já tem banco de bateria, tudo está redondinho. Então, a preocupação nossa, a gente quer realmente pôr o cliente na base. Excelente. E isso traz uma tranquilidade. Quando a gente olha para a estrutura backstage, que a gente fala, né? Que normalmente não é o que é mostrado para o cliente. Mostra ali, normalmente, a OLT, ONU, né? Que vai na casa do cliente, mas a estrutura por trás é muito robusta. Então, precisa ter uma estrutura robusta, precisa ter um POP bem estruturado, precisa ter um servidor de alta confiança, para que você tenha redundância, para que você esteja protegido. A gente conhece muitos provedores que passaram por grandes dificuldades em 2024 em ataque, não estavam preparados, e assim, sofreram, aguentaram firme com muita estratégia da ESP4, tendo ali muito apoio, muita ação rápida para poder se blindar o máximo possível, mas teve queda de base, teve perda de cliente, teve perda de equipamento. Então, tem muita estrutura por trás que o provedor faz, que ele precisa mostrar para o cliente. E ele precisa estar seguro justamente para adquirir uma carteira cada vez mais sadia. Falando, né, em manter o cliente na base, uma dúvida assim, como nós vamos iniciar, você acha já com um contrato de fidelidade, alguma coisa assim, seria importante ou não? Excelente pergunta, Rafael. Hoje, o mercado competitivo que a gente tem, nós orientamos você, provedor, a sempre se blindar do serviço que você entrega. É importante que você cative o seu cliente, que você entregue o seu melhor todos os dias, com atendimento humanizado, tendo um conhecimento e um atendimento do cliente muito profundo. Mas nós, por todo esse investimento backstage que a gente vinha falando, o provedor precisa ter um lifetime, ele precisa ter um tempo de vida do cliente na base. É importante. Nós da ESP4 Consultoria sempre orientamos a que tenha fidelidade, pelo menos nos 12 meses. Por quê? Há muita má fé, entre aspas, de concorrentes desleais, que não são tão preparados, que não tem ali um projeto de poste adequado, que a gente sabe que acaba usando outros recursos e brigam por preço de forma desleal. Então, alguns mercados que nós atendemos, a gente vê provedor ofertando internet de 400 MB a R$ 29,90. A gente sabe que de forma sadia ele não se mantém, mas ele prejudica vocês que estão fazendo tudo da forma adequada. Até a questão, né, que o Thales, o pessoal deve falar, é impossível só ter um provedor no local. Justamente por isso. É uma área muito fiscalizada. Então, para você pôr uma escada, já encosta um monte de gente ali. Os prédios, você tem que ter engenheiro, você tem que ter a estrutura, apresentar todos os documentos, crachá, EPIs.
Carro lotado, né? Meu, até para você parar o carro na rua ali por algum tempo, ou pôr uma escada, você tem que ter a licença, tudo. Então, por isso que a pessoa até vai falar, é impossível ter só um provedor, mas realmente, sim. Até justamente a gente pesquisou a área, tudo. Alguns lugares é mais afastado, conforme a rede vai andando, vai ficando mais fácil a situação. Mas, porém, ali onde a gente está, no local, o cara tem que estar lá com sua licença em dia, tudo legalizado, montar seu POP, ter o bombeiro, tudo que for perante a lei ali, né, para você ter sua operação redonda, você tem que ter. Perfeito. Porque você, mês a mês ou hora a hora, vai ser solicitado. Com certeza, com certeza. E assim, a gente vê muita movimentação dentro da Anatel com várias regulamentações que vêm esse ano. Então, passamos por um período nebuloso agora já no início do ano. Será que vão fiscalizar as contas? Não vão? Movimentações acima de 15 mil. Os primeiros 10 dias do ano, eu recebi muitas e muitas mensagens. Marco, o que eu faço agora? Não declaro 100%. Como que fica? Como que não fica? Então, quanto mais correto e estruturado tiver a sua operação, mesmo que você já esteja com uma estrutura básica, vá corrigindo, né? Eu ainda não faço tudo da melhor forma, mas se planeje, se organize para isso, porque uma hora a conta vai chegar. Ou o fiscal maior, né, o leão vem, ou então alguém pode querer comprar a sua operação. E aí? Tem projeto de tudo? Não tem. Menos X. Poderia vender por um valor muito bom, que você trabalhou muito tempo para alcançar, né? Então, ter um equity muito bem feito e você acaba depreciando a sua operação por não estar totalmente regulamentado. Cara, tem uma dúvida aqui que eu vejo muita discussão entre os provedores de internet, já vi isso em palestra, enfim, que é o seguinte: a gente quer otimizar o trabalho, igual eu falei, o data center lá, ele vai ter que rodar só, então a gente está fazendo uma coisa legal. A gente não tem recursos para contratar um monte de gente agora no começo, então a gente vai fazer instalação, vai fazer a manutenção, enfim. Bacana. E aí a gente vai contratando, vai fazer os atendimentos. E a gente queria também, cara, otimizar o atendimento, deixar muito prático no chatbot online. Bacana. Não qualquer chatbot, um excelente chatbot hoje, né? Putz, segunda via do boleto. O cliente, em vez de ele ocupar uma linha, ele digita lá. Precisa abrir uma manutenção, ele pode abrir tudo pelo WhatsApp. Só que eu vejo muito uma discussão que tem muita gente que fala, não, o cliente ele quer ser ouvido. Não vai por esse caminho de chatbot, não. Mas, cara, já imaginou um rompimento. Se Deus quiser, a gente estiver lá nos 1000 assinantes, né? Os 1000 ligando, falando, mandando mensagem. Sendo que no chatbot a gente pode mandar uma mensagem automática para todo mundo. Sim. Só que ainda tem essa discussão, né? Atendimento. O próprio nome já diz, né? Então eu preciso atender o meu cliente. Como fazer isso da melhor forma? O mercado veio mudando, gente. Lembrando da Nextel, era por ligação ou por via rádio que eu falava com o meu cliente. Depois, com o tempo passando, a chegada do WhatsApp, né? Já pararam para pensar que esse único aplicativo quebrou uma operadora, que foi a Nextel? Acabou com uma comunidade, né? Hoje tem a comunidade do WhatsApp, mas a comunidade era de rádio. Quem tinha o rádio ali, um BlackBerry, então um Ferrari. Ferrari, eu tive um. Era o iPhone da época. Então, o atendimento do cliente veio se modernizando e veio se tornando cada vez mais rápido. Então, o chatbot ele é fundamental para qualquer provedor. Para quê? Para o primeiro atendimento, justamente para isso. Digite 1 para o primeiro boleto. Putz, eu não preciso ocupar uma operadora, né, uma pessoa ali para poder falar: oi, Thaleson, tudo bem? Tudo bem, eu quero o código de barra. Não. Digite 1 para código de barra, digite 2 para falar com o atendente. Se for um problema mais complexo, aí sim, aí entra com o atendimento, aí entra com a humanização. O que a gente preza, e é um dos indicadores que a gente mais trabalha na nossa consultoria. O TME, tempo médio de espera. Porque culturalmente no Brasil, gente, infelizmente, quando qualquer pessoa
pode ser do provedor mais tecnológico e mais ágil. O sentimento do consumidor que acabou ficando enraizado na nossa mente é aquele de sofrimento lá de 2010, 2007, que a gente, ainda hoje nas grandes acontece, mas que a gente ficava 40, 50, 1 hora, 2 horas um dia para ser atendido. Então, o cliente ele vai relutar. Nossa, não acredito que eu tenho que ligar lá. Meu Deus do céu. Depois eu faço isso. Ele sempre vai relutar para fazer isso. Só que quando ele vem, ele já vem armado. Então, ele já vem insatisfeito com alguma coisa que a gente está deixando de entregar. O que é importante e que todo cliente sabe? No momento que a gente vive hoje no Brasil, encontrar um cliente que não sabe o que é internet é muito raro. Ter que explicar o que é o modem, o que é o Wi-Fi, como funciona, qual a velocidade, é muito raro, ainda mais na região que a gente está aqui. Então, ele já teve outras experiências e nem sempre foi positiva. Então, ele já tem um histórico de um atendimento talvez não tão bom. O que a gente precisa fazer é nos mostrar proativos. Então, mandou uma mensagem de forma muito rápida, o bot já atende. E se ele entender bem, aí vem um bom bot, né? Ele ter ali uma sincronização de resolução rápida, digite 1 para boleto, 2 para técnica e 3 para falar com o atendente, pronto. O meu é boleto, é 1. Digita 1, digite seu CPF, o seu endereço, enfim, aí o bot vai tracionar para o atendimento e de forma muito simples e rápida, esse cliente acaba encerrando o chamado sem ter que ter uma estrutura muito grande. Passou por um período de rompimento, algo que se torne uma massiva, vai de forma massiva ter esse atendimento. E aí precisa estar preparado para receber essa demanda. Hoje, em média, o provedor sempre vai receber 30% de contact rate. O que é isso? 30% da sua base vai abrir um chamado no mês. Eu tenho 1.000 clientes, em média 300 atendimentos você vai fazer. Marco, eu tenho 1.000 e estou fazendo 1.000. Alguma coisa está errada. Alguma coisa você precisa medir. O que eu quero trazer, pessoal? Nós da ESP4, como especialistas em ESP, para todas as áreas. O provedor com um assinante, como dos meninos, a 100.000 assinantes, tem 14 áreas. Obrigatoriamente. O Eu Telecom, com 100 assinantes, ele cuida de 14 áreas. Financeiro, compras, RH, almoxerifado, frota, comercial, marketing, atendimento, helpdesk. Ele atende todas essas áreas. O grande, essas áreas foram sendo diluídas, mas ele mantém essas mesmas áreas. Então, 30% da sua base vai entrar em contato. Tenho 100 clientes, pelo menos 30, 32 ali precisa entrar em contato com você. O que o consumidor já tem certeza? Que em algum momento ele vai precisar chamar. Algum momento algo vai acontecer. Ele sabe, ele vê hoje nos postes a quantidade de fio. E uma hora ele sabe que um deles vai cair, vai romper, vai ter um carro que vai bater no poste. A própria operadora, quando o carro não bate, ela vai lá e troca o poste e causa o rompimento. Então, algo vai acontecer, o nosso serviço ele é exposto e uma hora ou outra pode acontecer de ter um problema. Então, o consumidor já tem essa consciência, não é algo novo para ele. O que ele espera? Que quando ele chega esse momento, ele tenha agilidade no seu atendimento. Então, o bot é muito bem-vindo, mas eu sempre falo que nada melhor do que uma voz humana sorridente para poder atender bem o seu cliente. Essa parte você falando de atendimento, né? Em pensar, a gente tem que a moda agora entre os provedores, o diferencial também, é ter a lojinha no bairro. Sim. Né? Você montar ali para você atender, né? Como você falou, humanizar ali o cliente lá. Porque hoje a gente quer facilitar, deixar tudo digital, isso é o sonho. Porém, a gente tem os pessoal mais idoso, pessoal mais leigo, que é mais difícil mexer com tecnologia. E o cara gosta de pegar o carnezinho dele lá para ir na lotérica pagar. Sim. Ou ir lá, né? Tem provedores que recebem lá, tomar um café, falar com o atendente. Então, o que você acha? Tem uma lojona bonita. Bacana. Eu acho excelente. Lojona top, né? Eu acho excelente. Primeiro ponto importante da visibilidade. Né? Então, traz brand para sua marca, traz
conhecimento. As pessoas vão saber da sua marca. Por que uma Magazine é conhecida? Por que umas Casas Bahia é conhecida? Porque em todo centro de cidade tem uma. Onde você passa, em qualquer centro de cidade no Brasil inteiro, mais de 5.000 cidades, tem uma loja. Traz segurança no atendimento. Olha, vai até o endereço tal, que a gente tem um café quentinho lá para te receber. Então, isso traz acalanto, né? Para esse público especificamente, nós temos um case de sucesso no Rio Grande do Sul, uma cidade de 8.000 habitantes, chama São José do Ouro. O movimento da loja dele é de pelo menos de 12 a 18 pessoas por dia. Nossa! Por quê? Porque ninguém ali quer falar no WhatsApp. A cidade é pequenininha, todo mundo se conhece, o provedor tem mais de 80% de capilaridade da cidade, atende quase todo mundo, e a loja dele é super movimentada. Tem o dia 3, o seu João vai lá, no dia 5 a tia Maria tá lá. O movimento da loja é referência. Então, tem um atendimento humanizado e o sorriso no rosto, como eu gosto de dizer, né? Sorriso na voz, traz acalanto para o cliente que está com problema e necessidade no momento da dificuldade. Mas a velocidade também do bot para uma vida corrida como a da Capital aqui, resolve o problema. Pô, tô indo para casa, nossa, não paguei a internet. Vi aqui agora que chegou uma mensaginha aqui do provedor. Entro em atendimento, digito 1, pago do carro mesmo, resolvo, chego em casa com ela funcionando, prontinha para usufruir. Né? Nossa, é muito bom mesmo, hein? Ter uma loja, né, no local. E a gente quer, assim, na parte de vendas, Marcos, quando a gente tem nosso vendedor, instruir ele a explicar a melhor forma para o cliente, né? Não só chegar lá, ó, tem esse plano aqui, esse aqui, ó, não, põe esse aqui que você vai ter tantos mega, não sei o que, vai ser melhor. Que realmente entenda, ó, peraí, você tem quantas crianças em casa, quantas TV, quantos celular, tal, peraí, é sobrado ou não? O cara entender e vender a solução para o cliente. Perfeito. Porque não adianta a gente ir lá, né, colocar um único roteador, não vai resolver o problema do cliente, porque isso ele já tem lá. Sim. Né? Ele vai falar, mas eu tô aqui no banheiro, não pega, eu tô no meu quarto, não pega. Então, explicar realmente, falar, ó, a senhora tem aqui esse ponto, porém, a senhora quer utilizar na casa inteira, a senhora vai precisar disso, A, B, um roteador a mais, X. Esse plano seria o ideal para você instalar. Ó, se você instalar esse, você vai ter problema. Perfeito. Você vai ficar abrindo chamado toda hora. Perfeito. O que a gente traz como solução nesse sentido comercial? Nós estamos criando um movimento comercial nacional na ESP4, onde a gente vai implementar nos nossos clientes ritmo, rotina e ritual. Nós faremos 3 vezes da semana uma matinal com todo o time comercial no Brasil todo. Através de um aplicativo a gente vai acompanhar esse dia de vendas. Então, 11 da manhã, como foi o seu dia e como está a sua meta. 3 da tarde, como está sendo o seu dia e o que você precisa fazer para entregar a sua meta. E ao final do dia, após o expediente, por volta das 18, 18h15, a gente faz uma chamada de encerramento. Por quê? Lembrando sempre, gente, o seu vendedor precisa ser o especialista. Não é o cliente que escolhe o plano que ele quer. É o seu vendedor que entende a necessidade do cliente e direciona o melhor plano para ele. Nem sempre o cliente vai saber exatamente qual é o plano mais barato que você tem, qual é a melhor velocidade, qual é o melhor SVA. Você precisa entender a necessidade dele e direcionar o seu produto, o seu conhecimento, para que ele seja muito bem atendido. Na minha experiência de empresário, nas minhas empresas, a parte de vendas não era comercial, era entendimento do cliente. Legal, hein? Por quê? Porque eu tornava exatamente cada vendedor ali ativo. Então não é o cara receptivo, ele não recebia o cliente, ele ia atrás do cliente. O cliente está em qualquer momento da vida dele, no mercado, indo buscar o filho na escola, no trabalho, discutindo com o marido, e meu vendedor ligava para saber se ele queria internet. Então ele tinha que ter uma abordagem muito assertiva para aprender a atenção do cliente nos primeiros 3 segundos de ligação e através dali ele conseguir fazer o entendimento do cliente. Sondagem são as perguntas principais para que você entenda a necessidade do cliente. Eu já tenho, isso era uma das respostas que eu mais ouvia no início do treinamento dos vendedores. Todo mundo fala eu já tenho, porque você está fazendo a pergunta errada. Eu sei que ele já tem alguma coisa. O que eu preciso saber é como ele está utilizando e o que eu posso te entregar de maior valor para esse cliente. Então,
o vendedor precisa ter a certeza que o seu produto é o melhor do mercado. Como que ele vai ter essa certeza? Sabendo exatamente o que vocês têm no portfólio a ser montado, né? A gente sabe que vai ser construído um portfólio ainda, mas principalmente, como a gente falou no início, conhecer o que os outros não têm. Qual é a pergunta-chave de um bom vendedor? Não é o que você quer comprar, é o que você não espera com o meu serviço. O que você não quer passar? Como que eu posso te surpreender? O que você não quer que aconteça de novo com você? Cara, não quero ficar 40 minutos esperando para ser atendido, não quero que minha internet fique travando, não quero que meu IPTV, eu acho que ninguém tem problema com isso, não quero que meu IPTV fique pipocando aqui. Então, quando eu sei o que o cliente nem às vezes ele sabe o que ele quer, mas ele tem certeza do que ele não quer. Quando ele me dá essa informação, fica muito fácil eu trabalhar em cima disso. E aí a gente avança para o fechamento. Qual a melhor data, qual o melhor horário você pode me atender, aí eu já vou para o agendamento da minha solução. Caramba, galera, são muitas informações, na verdade. Eu quero saber o que você está achando. Se você tem dúvidas aí, né, cara, comenta aí também. Eu acho que isso aqui vai ter que ter uma parte 2, na verdade. A Marco vai ter que voltar aqui. Ô Marco, e essa mesma consultoria que você está dando pra gente aqui, você faz nos provedores de internet, presencial, remotamente, personalizado, né? Personalizado, exatamente. A gente faz um estudo de mercado, então a gente entende a região do provedor, estuda os concorrentes, estuda média de planos da região, quanto está sendo investido. Um ponto que a gente trabalha muito, Thales, e faz toda a diferença na consultoria, é entender o porquê o provedor tem o portfólio que tem. Hoje eu trabalho com 600 mega 99. Por quê? Porque meu concorrente fez, eu fiz também. Mas para você hoje, sua estrutura comporta esse plano? Faz sentido você rasgar dinheiro desse jeito, com a estrutura que vocês têm, né, no background, no back-office da coisa, a estrutura operacional comporta esse plano? Quanto tempo você precisa manter o cliente na base para que ele te traga retorno? Então, nós da ESP4 temos um sistema de gestão estratégica, nós montamos a gestão, um mapa estratégico do cliente com os objetivos principais, 4 perspectivas: pessoas, processos, cliente e financeiro, porque o reflexo de tudo é nas finanças, né? Então, montamos esses objetivos estratégicos e acompanhamos esses resultados com mais de 160 indicadores para todas as áreas. Nós atendemos o provedor 360. Que maravilha, hein? Cara, eu acho que chega, né, galera? O próximo é o Premium, né? Tem que pagar o acesso, né? Brincadeira essa parte, né? Poxa, Marco, eu queria agradecer, cara, a sua vinda, essa sua disponibilidade, não só de compartilhar aqui, né, um pouco de estratégias com a gente, mas que o pessoal aqui, de maneira clara também, pudesse entender, né, pessoal? Esse vídeo é ouro. Sim. Demais. Se você sabe aproveitar essa informação, ou se você é até o dono do provedor de internet, cara, e viu esse vídeo e tá perdido, entre em contato com a ESP4 ou mostre esse vídeo para alguém aí no seu provedor que tem mais cabeça que você. Brincadeiras à parte, que isso é muito comum. Hoje eu vejo muitos donos de provedores, muitos amigos meus, eu posso falar isso com propriedade, que estruturaram e não conseguiram crescer mais, e eles chamaram alguém para ser o gestor dele, o gerente. Essa pessoa já é um empreendedor, de repente tem um estudo a mais, também contrata a ESP4, né, para ajudar a chegar mais longe. Então, cara, mostra esse vídeo para sua equipe aí, para sua equipe de venda, sua equipe comercial, para todo mundo do seu provedor de internet, né? Entre em contato também com a ESP4. E eu só tenho a agradecer você, cara, por essa que não parou aqui, tá? Não parou, que bom. Se vocês quiserem uma parte 2, eu quero que vocês comentem aqui, porque é interessante, a gente tem as nossas dúvidas aqui, mas de repente são dúvidas diferentes das de vocês. De repente vocês têm questões diferentes da nossa. E aí a gente pode fazer um vídeo, de repente um podcast bacana, só respondendo, né, as dúvidas que o pessoal trouxe aqui, as necessidades. Às vezes o cara vai falar que tem um concorrente, que tem uma situação assim, assado, ou que ele tem um ticket assim, e queria subir o ticket dele. Sim. Vocês conseguem ajudar. Estratégias temos, e principal, que eu gosto de trazer para todo novo cliente da ESP4. Nós temos cases de sucesso.
não somos uma consultoria que não criou nada, né? Hoje o que a gente mais vê na internet é pessoas que vendem curso e conteúdo sem vivenciar o curso e o conteúdo. Nós temos na prática como alavancar os negócios. As estratégias aplicadas, o acompanhamento e o direcionamento aplicado com estratégia e com indicadores geram resultados positivos. E, de fato, as grandes empresas do país hoje têm uma consultoria por trás. O que isso já mostra? Que o valuation da empresa, o valor do seu negócio já melhora em 10% a 15%. Então, empresa sem uma consultoria e uma empresa com consultoria já tem valores totalmente diferentes. Chegou a informação aqui no meu ponto aqui dos nossos bastidores que vocês estão fazendo, um sorteio lá no Instagram da Lux da Telecom, a ESP4, vai no Instagram da Lux da Telecom. Você acabou de ver esse vídeo, porque tá rolando um sorteio, né, promovido pela ESP4. Sim. O Virada Cultural. Explica melhor isso. Cara, a Virada Cultural é um evento que a gente faz presencial, um evento de mais de 5 horas no seu provedor, para falar de cultura. Toda empresa tem uma cultura, ou na parede, ou vivenciada no dia a dia, isso é fato. Então, o seu funcionário, o seu colaborador, replica o que ele vê, a sua atitude, dos seus valores no dia a dia. Talvez não seja algo claro para você, e nós da consultoria somos especialistas em construir essa cultura, disseminar essa cultura, e aí a gente vai até você com esse evento de mais de 5 horas para explicar para todo o seu time qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores, o que pode e o que não pode, qual é o seu código de conduta. Então a gente vai fazer um sorteio para 100 os clientes que não são da nossa carteira concorram a uma virada cultural, para que a gente vá até você para poder realizar esse evento. Mudança de vida, hein, pessoal? Vai lá no Instagram da Lux da Telecom, segue todas as regrinhas do sorteio e boa sorte. E de repente a gente vai lá junto lá também para aprender, né? Excelente. Então a gente vai sentar lá na cadeira lá também para aprender. Tá? Bom. Marco, mais uma vez eu gostaria de agradecer você, o David, eu que agradeço. a todo o time da ESP4, né, por vir aqui dar essa aula pra gente, né, cara? Eu tenho certeza que com essas informações aqui iniciais a gente já vai fazer esses primeiros passos. Nós não fizemos nada disso, galera. A gente ia cabear e montar caixa e seja o que Deus quiser. Agora não, a gente vai ver a quantidade de casas. É importante. Já temos um norte, né? Uma direção. Temos um norte, né? De repente a gente ia cabear e nem precisava cabear tanto assim. Exatamente. Né? Então agora a gente vai iniciar o nosso provedor de internet com essas primeiras dicas. E você, provedor que já tem um provedor e de repente está expandindo o seu provedor de internet, entre em contato com a ESP4 para você fazer uma expansão sábia, né, cara? Com sabedoria, de repente não cometer alguns erros que a gente iria cometer com certeza. Com certeza. É fato, acontece. Não é comum, mas é normal. Quer falar alguma coisa? Não, mas agradecer mesmo o Marco, né, o pessoal da ESP4. Cara, nos deu um norte. Às vezes a gente acha uma coisa e ter um especialista ali nos orientando, explicando a melhor forma, cara, abre um leque gigantesco na nossa mente. Queria mesmo agradecer você mesmo. Gente, obrigado eu que agradeço. mesmo. Para mim é uma honra estar aqui e fazer parte desse projeto, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E ó, para deixar claro, eu que tô encerrando esse vídeo, viu? A gente vai continuar batendo um papo aqui no off. Com certeza. Cara, porque isso aqui pode ter parte 2, 3, 4, 5, quando estiver rodando. Cara, ó o churn, tá acontecendo. Vamos identificar o churn agora, o que tá rolando. Aí com as dificuldades na prática, né? Dia, Por né? enquanto a gente está olhando no papel e o papel aceita tudo. Então, na prática, como está sendo a receptividade do público? Qual está sendo a dificuldade da abordagem? Será que o canal de estratégia de prospecção está sendo ideal? Vamos utilizar outro canal de vendas, né? A gente tem uma gama de ações a serem feitas. E a gente vai compartilhar tudo isso com vocês aqui no canal da Lux, no nosso Instagram. Então esteja inscrito e segue a ESP4 também em todas as mídias sociais. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você quiser falar com o Marco, com a equipe da ESP4, tem um QR Code na tela e também temos links aqui na descrição do vídeo para vocês falarem com eles. Quer deixar um recado para a galera aí, mano? Queria agradecer a oportunidade, dizer que é uma honra poder compartilhar informação e conhecimento com tanta gente importante no nosso segmento. Ajudar pessoas e provedores é a nossa missão da ESP4 Consultoria, então fazer o que a gente faz no dia a dia para a gente é um privilégio. E dizer para você, provedor,
se precisa alavancar o seu negócio, entender melhor como evoluir no seu processo de crescimento, conta com a gente está à disposição. Valeu, turma. Um beijão, um abraço no coração de cada um de vocês que viu esse vídeo e até a próxima. Valeu.